Bom, pessoal, eu vou retomar um pouquinho aqui do que a gente falou na última aula sobre as angiospermas. Eu comecei a falar sobre elas, falei as principais características, mas não deu tempo de aprofundar nas flores, processo de polinização e frutos. Então, hoje aqui eu vou finalizar a parte da matéria das plantas e falando então das angiospermas. As angiospermas, elas são o grupo de maior representatividade dentro do reino plantae. As principais características dela, então, é que a sua semente é protegida pelo fruto, e além disso, elas vão apresentar flores com estruturas reprodutivas responsáveis pela formação, então, dos frutos e das sementes. Então, a gente pode ver aqui as principais características evolutivas desse grupo. Esse grupo, ele tem uma característica que ele é dividido em dois grupos. Ele é dividido, então, em monocotiledôneas, que podem ser chamadas de liliopsídeas, ou as eudicotiledôneas, também conhecidas como magnoliopsídeas. Essa classificação, então, ela vai ser de acordo com o número de cotilédones presentes no interior da semente. Então, eu lembro que eu citei em aula como monocotiledônea, que vai ter a presença apenas de um cotilédone, o milho. Já as eudicotiledôneas, existem então dois cotilédones. Eu citei como exemplo, se eu não me engano, feijão, ervilha e amendoim. Além da característica da semente, essas plantas, também classificadas dentro desses grupos, têm algumas características gerais. Como, por exemplo, nas monocotiledôneas, elas vão ter raiz em cabeleira. Já nas eudico, vai ser uma raiz pivotante, que é central com ramificação. Os Chilemi-Flema vão ter disposições diferentes. Nas mono, o feixe vascular ele vai ser disperso. Já nas eudico, vai ter um feixe disposto em anéis. As peças florais também podem ser diferentes nas mono, então vai apresentar um número de 3 peças florais, já nas eu digo de 4 a 5. E além da característica das nervuras, paralelas nas monocotiledôneas e nervura ramificada nas eudicotiledôneas. Essas são algumas características gerais. Só para enfatizar que o cotiledone ele é uma folha embrionária e ele vai representar então uma reserva nutritiva que vai ser utilizada pelo embrião no seu desenvolvimento. Então, aqui na semente, o cotilédone vai ser a nutrição do embrião que está ali dentro. Passando então para a parte da flor. A flor, ela é um conjunto de folhas modificadas, então são verticilos florais, e a principal função da flor vai ser para a reprodução. Uma flor, ela é considerada completa quando ela apresenta tanto órgãos sexuais femininos quanto masculinos. Elas são chamadas então de hermafroditas ou monóclinas. Então são as flores completas e a sua estrutura ela vai ter um conjunto de peças florais composto por sépalas, pétalas, estames e carpelos. A flor ela vai se prender então ao caule pelo pedúnculo, que é essa estrutura aqui, que é o eixo de sustentação, e a sua extremidade mais alargada vai ser chamada de receptáculo floral, que vai servir para a fixação das folhas modificadas ou das peças florais, que a gente vai ver mais para frente, que vão ser os verticilos, protetores ou reprodutores, que eu vou especificar aqui nos próximos slides. Os verticilos, então, protetores, eles vão atuar protegendo e envolvendo as outras peças florais. Ele é chamado, dividido então, em cálice ou corola. Então, o cálice, ele é o verticilo externo, ele é formado então pelo conjunto de sépalas e geralmente eles são verdes, que nem tá aqui. Em algumas plantas pode ser colorido, mas na maioria das vezes ele é verde. Já a corola é o vertilo floral formado pelo conjunto de pétalas. As pétalas, normalmente coloridas, para a atração principal de polinizadores. O conjunto de pétalas e sépalas é chamado de perianto. E, de maneira geral, nas monocotiledôneas, que a gente viu lá na divisão, elas não vai apresentar uma diferença entre sépalas e pétalas de cor. Geralmente elas vão apresentar a mesma cor, elas vão variar um pouco na sua forma e na disposição, e esse conjunto vai ser chamado de perigônio. Além então dos verticilos protetores, nós vamos ter os verticilos reprodutores.
Quem são eles? São o conjunto, então, de órgãos reprodutoras femininos e masculinos da planta. Então, a gente tem o androceu, que é o conjunto de órgãos reprodutores masculinos, representado pelos estames, que aqui, pelos estames no androceu. O estame é uma longa folha modificada, constituída então por um filete, que é a haste de sustentação, e pela antera. A antera, ela vai ter 4 sacos polínicos, onde vai ter a produção do grão de pólen, que a gente vai ver mais pra frente como que ocorre. Então, aqui tem a formação do androceu, formado pelo estame, que é constituído por antera e filete. Já o verticilo reprodutor feminino é o gineceu, então ele vai conter os órgãos reprodutores femininos. Ele é composto então por um conjunto de órgãos constituídos por folhas modificadas, chamadas de carpelos, que forma o pistilo. Cada pistilo, ele vai ser... Então, aqui é carpelo. E cada pistilo, ele vai ser composto, então, de estigma, que a gente pode ver aqui na imagem, que é essa região um pouco mais viscosa, que vai receber o grão de pólen, que vai sair da antera e vai cair aqui. Estilete, que vai ser também a haste de sustentação. E o ovário, que vai ser a porção, então, mais dilatada, protegendo os óvulos. Então, aqui a gente tem a estrutura masculina e feminina de reprodução das flores. Algumas flores, elas não vão ter nem sépalas e nem pétalas. Elas vão ter só estames e carpelos. Então, elas só vão apresentar aqui o estame e o carpelo e não vão ter essas duas estruturas, sépalas e pétalas. Essas flores são chamadas, então, de flores incompletas, quando ela não tem todas, então, estruturas de peças florais. Outras flores, a gente também tem como características que elas não vão apresentar a estrutura masculina e feminina na mesma flor. Então, algumas flores que têm só estrutura feminina ou só estrutura masculina vão ser chamadas de díclinas. Essas flores, elas vão tá presentes na mesma planta, então, com os dois tipos de estrutura, mas as estruturas vão estar em flores diferentes. Elas são nomeadas, então, díclinas. E outras flores, elas não são flores. Por exemplo, o girassol, ela não é uma única flor. O girassol, ela é uma inflorescência. Ou seja, o girassol, ele é um agrupamento de flores que não se desenvolvem isoladas. Elas ficam agrupadas, formando essa estrutura. Então, a margarida e o girassol, elas apresentam inflorescências, que são aqui esse agrupamento de flores. Bom, então, como eu falei, a gente tem estrutura reprodutiva feminina e masculina. Na masculina, a gente vai ter, então, o grão de pólen como a estrutura que vai levar o gameta masculino para a fecundação. No feminino, a gente vai ter, então, o óvulo dentro do ovário. E a gente vai ver como que, então, ocorre a formação do grão de pólen, do saco embrionário, para que ocorra a fecundação. O grão de pólen, ele vai se formar aonde, então? O grão de pólen, ele vai ter tamanhos diferentes, formas e estruturas diferentes, de acordo com o tipo de planta que a gente estiver analisando. Cada uma vai apresentar uma característica de acordo com o seu tamanho ou de acordo com o polinizador que vai levar esse grão de pólen. Então, analisando aqui um corte transversal, que a gente pode ver aqui numa antera jovem, a gente pode ver que ela é constituída por duas porções arredondadas, e cada uma delas vai ter 2 sacos polínicos, chamados também de microsporângio, dos quais vão ser encontradas as células mães diploide, 2N então, do micrósporo que vai originar o grão de pólen. Essa célula mãe, ela realiza então aqui meiose espórica, chamada de meiose espórica, e vai formar os micrósporos, que são esses esporos haploides. Então, a gente tem aqui os esporos haploides, após 2 meioses, gera 4 micrósporo.
Então, a gente tem aqui os 4 micrósporo haploide, que vai realizar mitose. Quando ele realiza a mitose, ele vai formar duas células. Uma célula vegetativa responsável pela formação do tubo polínico, que a gente vai ver durante a fecundação como ocorre, e a célula germinativa ou reprodutora, que ela é menor e ela tem a finalidade então da formação dos gametas masculinos, que são denominados de núcleo gamético. Então, a formação do grão de pólen é formada por uma estrutura bicelular, ou seja, o grão de pólen ele é uma estrutura bicelular, então tem duas células para formar o grão de pólen, envolvido por uma membrana dupla, constituindo então o gametófito masculino imaturo. Então, o grão de pólen é o gametófito masculino imaturo que vai estar levando os gametas masculinos da flor. Ele então está dentro dos sacos polínicos, que com o amadurecimento então dessa antera, quando a antera está adulta, esses sacos eles desaparecem e formam câmaras, contendo os grãos de pólen dentro, que quando se rompe, libera esses grãos de pólen para ser levado então pelos polinizadores até a estrutura reprodutiva feminina. Na estrutura reprodutiva feminina, então, a gente tem a formação do saco embrionário. E como que ocorre? Dentro de cada carpelo existe uma região, então, que vai ser o ovário, que vai poder produzir um ou mais óvulos no seu interior. E esses óvulos, eles apresentam, então, um tecido interno, protegido por dois segmentos. O mais externo, chamado de primina, e um mais interno, chamado de secundina. Entre esses tecidos protetores, tem uma abertura nele, que é chamada de micrópila. Essa abertura é a passagem, é onde vai ter a passagem do tubo polínico. Então, no interior do óvulo, que é o megasporângio, existe uma célula-mãe, a célula-mãe do megásporo, 2N, que vai realizar meiose. Então, o óvulo, a gente tem aqui a célula-mãe do megásporo, ocorrendo a meiose, originando o quê? 4 células haploides. Dessas 4 células haploides, 3 delas degeneram, não sobrevivem. E fica apenas o megásporo funcional, que é uma dessas células haploide, que vai crescer. E o seu núcleo vai realizar, então, uma sequência de 3 divisões mitóticas e formar 8 novas células haploides. Então, por mitose, o megásporo funcional origina essas 8 células haploides que a gente vê aqui. Uma delas são os núcleos polares, então é uma célula binucleada, ela apresenta então 2 núcleos, então é chamada de núcleos polares. Ela vai gerar 3 antípodas, a gente pode ver aqui no desenho à esquerda, as 3 antípodas localizadas num polo aqui, 2 sinérgides localizadas no outro polo, e a oosfera. A oosfera em si é considerada, então, o gameta feminino, que vai ter a função reprodutiva. Ela que vai ser fecundada, então, para desenvolver o zigoto. Então, após a formação do saco embrionário, a gente vai ter a formação do tubo polínico. Como que ocorre essa formação do tubo polínico? Aqui na imagem embaixo à direita, a gente pode ver que quando o grão de pólen ele germina, ele cai aqui então no estigma, né? Na parte superior aqui da estrutura reprodutiva feminina. Ele tem então o contato e ocorre a germinação. Nessa germinação a gente vai ter a formação do tubo polínico. Então o pólen germina e a célula vegetativa vai comandar essa formação do tubo polínico. Durante essa formação, o núcleo da célula germinativa vai realizar uma mitose e vai originar 2 células gaméticas espermáticas, haploides também chamadas de núcleos gaméticos, que eles vão funcionar então como o gameta masculino. Esses 2 gametas eles vão ser transportados então aqui por dentro do tubo polínico, vão passar pela micrópila, que é essa abertura que tem aqui entre os tecidos, e vai ser encaminhado para o interior do saco embrionário, que é o gametófito feminino, onde vai ocorrer a fecundação da oosfera. Essa fecundação que ocorre, então, aqui dentro, então aqui vai ter uma fecundação, ela é dupla. Por que ela é chamada de fecundação dupla?
Porque um dos núcleos, então, vai fecundar a oosfera em si e formar o zigoto, e o outro núcleo, ele vai se fundir com dois núcleos polares da estrutura reprodutiva feminina e vai formar o endosperma triploide. Então, a gente vai ter a fecundação, a formação do zigoto e um núcleo endospermático triploide, que vai ser o quê? A reserva nutritiva desse embrião. Então, o ciclo de vida das angiospermas. Ocorreu a fecundação, formação do zigoto, por mitose, a gente vai ter a geração desse embrião, que será a nossa semente. A nossa semente ela vai ser envolta, então, por uma casca e vai ter a sua estrutura nutritiva, que é esse endosperma triploide, que também vai sofrer várias divisões. Ele vai se dividir, vai formar o albúmen, que é esse tecido nutritivo que vai estar aqui dentro da semente para alimentar esse nosso embrião. Então a gente vê que à medida que o embrião vai se desenvolvendo, o envoltório do óvulo ele vai formar o revestimento da semente. Então o envoltório do óvulo vai formar a semente que contém o endosperma e o embrião. E as paredes do ovário, elas vão originar então o fruto. Que esse processo só ocorre então nas angiospermas, porque apenas as angiospermas apresentam fruto. Para a proteção então dessa semente. Durante essa transformação, então, durante a fecundação, a transformação, a gente vai ter... O que vai ocorrer? As sépalas e as pétalas, elas vão estar murchando neste momento e vão cair, porque elas já cumpriram todo o seu processo, tanto de atração de polinizadores, quanto de proteção desses órgãos reprodutivos. Então, o ciclo de alternância que ocorre nas angiospermas, ele vai se completar quando o embrião, que é esse esporófito jovem, então aqui, esse embrião da semente germinada, vai originar uma planta adulta com raiz, caules e folhas, constituindo o esporófito diploide em desenvolvimento, que seria a planta já que adulta. Então, todo esse processo vai depender do quê? Da polinização. Para que haja então, assim, o processo de polinização, que é o transporte desse grão de pólen da antera para o estigma, a gente vai precisar, então, de alguns agentes. A gente vai ter, então, dois tipos de polinização. A autopolinização. A autopolinização, ela ocorre, então, nas plantas hermafroditas, ou seja, plantas que apresentam flores completas, elas podem se autopolinizar. Então, as plantas monóclinas ou hermafroditas, elas podem ter o seu grão de pólen passando diretamente do estame ao carpelo da mesma flor e se autopolinizar. No entanto, a maioria das flores, mesmo elas sendo hermafroditas, elas fazem a polinização cruzada ou indireta. Para quê? Para que se tenha a ocorrência de diferentes combinações genéticas entre as espécies. Nesse caso, então, para que ocorra uma polinização cruzada, ela vai precisar de alguns agentes polinizadores. A gente tem vários agentes polinizadores, como os mais comuns é o vento, então grande quantidade de pólen é produzido por essa flor para que seja levado pelo vento, que é a anemofilia. Então, a polinização por vento é chamada de anemofilia. A polinização feita por pássaros é chamada de ornitofilia. A polinização feita por insetos, entomofilia, por morcegos, quiropterofilia e pela água, hidrofilia. Há também a polinização artificial feita por nós, seres humanos, chamada de antropofilia, e alguns moluscos podem também fazer essa polinização, chamada de malacofilia. De modo geral, as flores elas vão apresentar características específicas que atraem os seus polinizadores. Então, as flores que são polinizadas por vento, normalmente elas são pouco vistosas, elas não apresentam nectários e elas vão ter o estigma com maior superfície,
produzindo maior quantidade de pólen, porque elas vão ser levadas para o vento e vai ser menos eficaz essa polinização. Então, ela precisa de um número grande de pólen para tentar ser mais eficiente. Já as flores que elas vão ter a polinização feita por insetos, elas vão ter uma característica de ter pétalas que sejam odoríferas. O que é isso? Elas vão produzir algum odor, algum aroma, algum cheiro que vai então atrair esses insetos e vai também ter o nectário para produzir néctar, também atraindo assim os insetos que dependem desse néctar. Para polinização por aves que a gente tem, por pássaros, né? A gente vai ter, então, além desse nectário abundante, que também, como o beija-flor, que é atraído, é imprescindível que essas flores elas sejam bem vistosas. Então, geralmente, flores muito coloridas, elas estão atraindo os pássaros para sua polinização. Bom, finalizamos então aqui com o processo de polinização, todas as características das plantas angiospermas. Espero que esse resumo sirva para vocês poderem estudarem. Ele é um guia para vocês poderem estudar e deixei disponível também alguns outros materiais. E qualquer dúvida, podem entrar em contato, podem me perguntar. E fica aqui então a finalização e eu vou deixar umas atividades disponíveis para realização.